Alô estimados, estamos de volta. Eu sou o professor Djalma Cremonese e esse é o nosso canal Paideia TV. Ative as notificações, se inscreva para que o nosso canal também seja relevante e aqui no YouTube. Então, uma alegria muito grande, nós temos uma playlist Amigos do Professor Djalma e nós estamos trazendo hoje o professor Ricardo Rossato, que tem uma linda trajetória na educação, não apenas aqui na Universidade Federal de Santa Maria, mas também em outras universidades aqui do interior do estado do Rio Grande do Sul, e ele vai contar para a gente a sua experiência, não apenas como docente, mas também como gestor, diretor de centro, vice-reitor da universidade. E então ele vai contar essa linda trajetória. Bem-vindo, professor, para que a gente possa dialogar sobre essa maravilhosa trajetória da educação que o senhor exerceu com tanta competência. Meu caro professor Djalma, que alegria estarmos aqui. Você faz muito bem, aquele canal nos faz muito bem e é um oásis assim nesse momento de pós-pandemia e resquícios da pandemia que estamos vivendo. Então, que a gente possa também, então, compartilhar um pouco. Eu falarei rapidamente da minha trajetória e depois vamos às atualidades que são tão significativas e tão ricas. Eu me formei em Ciências Sociais, Estudos Sociais, Filosofia e Teologia. E depois, na ocasião, imagina, formei em 72, na ocasião, o Rio Grande do Sul tinha muito poucos doutores, muito poucos. E tinha uma área que despertava um certo interesse, que era demografia. Eu tive como professor um demógrafo da Universidade de Roma e que trabalhava também na Unicinos, que era um jesuíta chamado Beltrão, né? E Pedro Caldeirão Beltrão, que, aliás, a família também era daqui, irmão daquele grande historiador de Santa Maria. E aí surgiu uma bolsa para... Tinha três opções, ou México, ou Estados Unidos, ou Paris. Aí, na ocasião, um colega foi para o México, outro foi para o Chile, outro foi para os Estados Unidos, e eu, então, fui para Paris, estudar na Sorbonne, demografia, onde fiz mestrado e doutorado. E, então, defendi a minha tese em novembro de 77, sobre a política de população, portanto, em pleno período militar, onde, então, em Paris, vi muitas coisas. E, entre outras coisas, nós tínhamos, por exemplo, agentes em sala de aula que nos acompanhavam cotidianamente, né? Tive um colega que, então, era foragido, tinha passaporte da ONU, né, para poder viver em Paris, e que nós nos dávamos muito bem. Quando ele teve uma filhinha, fomos à noite, clandestinamente, levar roupa para ele. E também a gente viu muitos refugiados. Então foi um momento, por exemplo, que o Brasil abriu as portas para as piores figuras da nossa história, os opressores e tudo mais. E esse momento, por exemplo, está em Paris também, está na região lá, o Frei Tito, que todos nós conhecemos a história depois, né? E então, de lá voltando, aqui concluí o doutorado, havia muitos poucos, e na época eu era o único doutor em demografia no Rio Grande do Sul. Embora a demografia especificamente de população, mas aí recebi um convite para vir para cá trabalhar com sociologia. Então, em 78 nós viemos morar aqui, então, como professor convidado, e trabalhava, então, no CCR, no mestrado de extensão. Posteriormente, então, fui convidado para ir para a educação, então passei ao centro de educação, onde, então, fiz aí a minha carreira, basicamente, e antes de ocupar qualquer função, fui, então, também, na época, presidente da APUSME, que na época tinha um caráter sindical, realmente um caráter realmente de sindicato, né? E que, então, tinha assim um papel fundamental. Fazíamos as greves e claro, quando a gente fazia greve, a gente comunicava oficialmente ao reitor e o reitor nos dizia claramente: olha, vocês sabem que vocês estão arriscando serem excluídos da universidade e eu também teria problemas. E a gente comunicava e dizia para o reitor: então vamos morrer todos abraçados. Enfrentamos então aquele período militar, né, difícil, e depois disso então nós tivemos
fomos, no período que eu era presidente da PUSB, organizamos a primeira eleição direta para reitor, da qual nós, que valeu. Anteriormente ocorreu uma, mas que acabou não sendo validada. E organizamos a primeira eleição e tivemos a ousadia de mandar, então, só o nome para Brasília. Em vez da lista aceso, mandamos só o nome. Aí o ministro disse, não, mandem os 6, mas eu vou nomear o indicado, o eleito. E, de fato, nomeou. E depois, então, eu já passei a participar como pró-reitor de extensão e depois de uma eleição direta para vice-reitor, acabei, então, sendo eleito pela comunidade. E aí a gente tinha um impasse, porque havia o desencontro de mandatos entre o reitor e o vice-reitor. E nós conseguimos, na época, sem nada de falsa modéstia, mas na época o vice-reitor era indicado pelo presidente da República. Uma coisa que, né, a centralização do poder era uma coisa assim. E aí então, conseguimos então com Nelson Jubim, que era deputado federal, Paulo Brossard, que era ministro da Justiça, um pleito antigo dos reitores, que o vice-reitor fosse nomeado pelo reitor. E aí acabamos conseguindo isso e eu acabei sendo o primeiro vice-reitor do Brasil, numa federal, escolhido então pela comunidade e referendado pelo reitor. Tivemos um bom mandato com o professor Vinetti, marcado pela praticamente única assembleia universitária da história da universidade, que nos levou a problemas, impasses, mas marcou profundamente a história. Depois, então, desse momento, que foi bonito também, significativo, mas foi um momento que a universidade parou e no Conselho Universitário se decidiu parar. E o reitor votou pela paralisação da universidade em respeito à decisão da Assembleia. Houve negociações com o Ministério e tudo mais. E depois, então, deu um encaminhamento, sobretudo com a abertura do restaurante universitário e outras medidas. Bem, posteriormente, quando me aposentei, recebi um convite, fui trabalhar na Universidade de Passo Fundo, onde criamos, então, o mestrado e o doutorado, juntamente com o professor Saviani, o Oswaldo Reis, também, que era professor daqui, e aquele que posteriormente foi reitor da Universidade Federal Fronteira Sul, que foi o Jaime Giolo. E nesse meio tempo, depois fui convidado para participar então da comissão da criação da Universidade Federal Fronteira Sul, que acabou se instalando em Chapecó com o primeiro reitor, o Dilo Ristoff, que foi o diretor do INEP. Também nesse tempo participei como assessor do INEP, nos processos de avaliação, e quando se instalou o governo do Lívio Dutra, aqui no nosso querido estado do Rio Grande do Sul, então uma das promessas era a criação da Universidade Estadual. Então foi criada a comissão para a instalação da Universidade Estadual, também da qual fiz parte. Fui então, quando foi nomeada a primeira reitoria, também fui então pró-reitor da Universidade Estadual, que hoje está aí graças muito ao trabalho então do Beto Albuquerque, mas do reconhecimento de Olívio Dutra. Esse mérito, um homem simples, mas correto, digníssimo, um homem de uma dignidade ímpar. E eu me lembro que depois, quando instalávamos a universidade, nós dizíamos, conversando, disse, não, essa vai ser uma das marcas do meu governo. E graças a ele estamos aí. Então, um pouco essa trajetória. A partir daí, posteriormente, então, eu hoje ainda trabalho na FAPAS, né? Aí com filosofia e teologia. E também me dedico um pouco à igreja, onde sou diácono há mais de 10 anos. E atualmente também estou na função de chanceler, isto é, aquele que chancela as decisões do bispo. Então, um pouco essa trajetória é longa por causa da vida longa, né? Então, é um pouco longa, mas um pouco é isso. E, já coloquei bem claro na minha vida 3 coisas. O que vale para mim na vida? Primeiro, a minha fé e a igreja. Segundo, a minha família. E terceiro, o meu trabalho. E o meu trabalho, a educação. Então, eu dediquei a maior parte da minha vida à educação, naquela concepção original de educação, que é amar e ensinar a caminhar. Muito bom, professor Ricardo, essa tua trajetória rica, né? Muito frutífera, né? Como professor, também como pessoa, né? Mas a gente sabe que um professor também, ele ensina, né? Mas, quem sabe, faz extensão.
mas a base de tudo também é a pesquisa, né? Pesquisar, ler, montar projetos, e a gente sabe da tua trajetória também como pesquisador, como escritor também. Então eu gostaria que você comentasse para a gente agora quais são as últimas leituras, pesquisas, livros, e principalmente sobre essa questão da pós-modernidade, uma nova maneira de pensar o mundo, né? Os valores, não é o fim do mundo, né, professor? É o fim, quem sabe, de um mundo que ficou e uma nova proposta está sendo lançada, né? Então eu gostaria que você comentasse um pouco essa tua trajetória também na pesquisa e o que você está pesquisando nesses últimos tempos para a gente ter uma ideia. Bem, professor, que oportunidade valiosa, e a gente sabe que isso não tem limite, vai ser jogado no bom sentido, vai ser lançado na mídia, que nos possibilita essa comunicação extraordinária. Bem, eu tive, digamos, a sorte e a graça também de ter grandes professores. Eu tive um professor, meu orientador de doutorado, era um assessor da ONU e era um dos geógrafos mais conhecidos do mundo, então, Pierre Jorge. E ele me abriu bastante horizontes no sentido de que, bem, o nosso campo de trabalho é o mundo, não é só o dia a dia. Então, e numa universidade que é a Sorbonne, que marca profundamente a história da universidade, não só da universidade francesa, mas da universidade de todo mundo, e na sua origem, o lema da universidade da Sorbonne é a universidade de estudantes e professores. Porque na época que ela surgiu era muito forte o papel dos estudantes. Tanto assim que nas universidades italianas o reitor era estudante. Olha. E depois, então, isso marcou bastante profundamente a chance de ter trabalhado nessa universidade. E aí eu comecei, digamos, lançando na pesquisa demográfica, onde fiz uma pesquisa financiada pela Fundação Forte, aqui no Rio Grande do Sul. Eu mesmo fui bolsista da Fundação Forte, que na época era uma fundação tradicional, conservadora, até um pouco reacionária, mas que reconhecia o campo de necessidade e mesmo deu bolsa sabendo que eu não ia fazer um trabalho na linha ideológica deles. Sim. Então, com isso, a gente pôde fazer uma pesquisa sobre o Rio Grande do Sul, e uma coisa que apontava claramente e que eu acho que é uma das coisas, o pesquisador tem que saber para onde vai também, é de que haveria esse esvaziamento e essa concentração demográfica que está ocorrendo hoje e a perda do papel dos pequenos municípios. E o papel, uma das coisas que apontava, que a crise da distribuição de solo do Rio Grande do Sul nos geraria problemas, como nos gerou. Então, isso foi essa pesquisa, depois acabou sendo publicada pela Unicinos como livro, mas depois eu também trabalhei então muito com a questão da educação. E daí eu fiz 2 pós-doutorados, um na Universidade do Quebec em Montreal e outro na Unesco em Paris. E aí então eu concentrei especialmente no campo da educação. Assim como também depois então toda a docência foi no campo da educação propriamente dita, ligando educação, trabalho, pedagogia. E qual é o papel, o que é a educação no sentido original lá dos gregos e romanos, mas numa releitura para o nosso tempo. Então isso foi muito rico. E aí tem várias publicações nessa linha. E posteriormente, então, tanto no Canadá como na Unesco, me dediquei à história da universidade e escrevi o primeiro livro do Brasil sobre história. Os demais são traduções, mas sobre a história da universidade, buscando, então, qual é o sentido da universidade. E aí tem uma coisa que me intriga muito até os dias de hoje, que a universidade nasce tutelada pela igreja, não tem problema, nasce tutelada. Mas depois, com a decadência da Idade Média, ela passa à mão dos príncipes, para se libertar da igreja, mas cai na mão dos príncipes. E aí os príncipes vão fazer da universidade um instrumento para a ascensão do Estado moderno, e aí ela se afasta
gradativamente e vai deslizando para aquilo que nós temos hoje. No século XIX, no século XX, ela vai deslizando, se dividindo e vai cair na mão do capital. E que se torna um instrumento de, digamos assim, do grande capital também. E aí nós temos então a universidade que nasce humanista, vai se tornando uma universidade plural, mas hoje é predominantemente tecnológica, né? Onde nós, as humanas, temos poucos espaços, né? E sobrevivemos assim com muito trabalho, muita dedicação, sobrevivemos na universidade. Mas se você olha, por exemplo, eu até ouso dizer, se você olha, você não tem um grande centro de estudos humanísticos nos Estados Unidos, que é o país que tem quase 1/3 das universidades do mundo. E você não tem um grande centro de estudos humanísticos. Então é uma universidade que também se empobreceu um pouco. E nesse tempo também eu pude conviver um pouco mais de perto, por exemplo, com a passagem dos anos 68 para posteriormente. Aquele texto que você disse que 68 é meia vitória, e de fato é uma vitória inacabada, né? Que está sendo até os dias de hoje. E aí aquela sensação muito forte que nós tínhamos nos anos 68, bom, nós vamos derrubar esse sistema, mas nós vamos criar outro. Não aconteceu. Nós conseguimos muito daquilo. Eu me lembro quando cheguei em Paris, na universidade, a gente tinha os muros ainda todos pichados, com aquelas frases que nós lemos até hoje, todos pichados, e aquela sensação muito forte de fato, um sistema está se desmontando. Isso a gente, assim, quase que a olhos vistos. E aí, digamos que esse divisor de água, 68, né? E a gente vai caminhando para aquilo que vai se definindo, né? Com tantas nuances, tantos pontos de vista, a pós-modernidade, né? Pós-modernidade, e alguns autores colocam realmente os anos 70 então começa a pós-modernidade. E aí a pós-modernidade com esse desafio imenso de reconstruir uma sociedade que quer ser independente, quer ser tecnológica, mas qual é o papel do humano na pós-modernidade? E a grande questão que se vai se colocar na pós-modernidade é aquilo que nos diz Lyotard, que nos diz tantos autores, né? O Freiberg, tantos outros, mas só para citar Lyotard, que não é digamos assim, é um agnóstico, né? E aí Lyotard vai nos diz, bom, a grande questão que a pós-modernidade nos ofereceu foi a tecnologia, mas também não ofereceu sentido à vida. A grande resposta que a pós-modernidade deixou sem resposta, a grande questão que deixou sem resposta, o sentido da vida, com o qual nós, então, até hoje, de certa maneira, estamos buscando. E nessa passagem, muito, muito claramente, vivemos uma passagem de civilização, né? Onde estamos, assim, sentindo sob todos os nossos olhares. E, sob o ponto de vista mundial, a gente pode dizer, eu vi com meus olhos a queda do Muro de Berlim, porque 15 dias antes disso acontecer, eu estava em Budapeste, que então estava sob o domínio ainda comunista, e a diretora de uma estação de piscicultura com a qual a universidade tem um convênio me dizia o seguinte: nós queremos uma sociedade que no mínimo a pergunta seja verdadeira. Tal era o grau de problemas que existiam. E por outro lado, então, como estive 2 vezes na Rússia e visitei até estive com o presidente do sindicato dos professores de Moscou, uma ocasião, que era uma pessoa bastante aberta, mas que ele dizia o seguinte, ele dizia, a abertura que vocês vão ver, era o tempo da perestroika, que é reestruturação, o que vai acontecer vai ser bom para o Ocidente, mas não para nós. E depois eu voltei na Rússia e aí eu me lembro bem num diálogo com os russos, ele dizia o seguinte, agora os 3 problemas da Rússia: desemprego, alcoolismo e aí ele disse a decadência da sociedade, a desestruturação da sociedade, né? Então, isso a gente viu assim, a olhos vistos, o desmonte desse sistema. E aí a gente chega no final do século XX
com um século que tem muito mais o cheiro de morte do que de vida, né? O desmonte do sistema socialista, um capitalismo que não nos propõe e que tivemos depois esses episódios de um país que elege uma figura nefasta, que é um Trump, né? E que retrata um momento da história, retrata um momento com seguidores até os dias de hoje, né? Então isso a gente assistiu e eu digo o seguinte, a pós-modernidade, talvez, aquela palavra forte da Universidade de Oxford, a do 2016, 17 ali, é o tempo da pós-verdade, é o tempo da pós-verdade e aquilo que o Bauman, com o qual eu participei em alguma mesa, coisa assim, diz, bom, é o tempo líquido, não há, né? Então esse tempo, aí então, de fato é um tempo de releitura, reestruturação, reorganização da sociedade, e eu diria o seguinte, é um tempo muito forte, carregado por um forte individualismo, que se acentuou na pandemia, né? Que se acentuou na pandemia, e que esse forte individualismo não tem oferecido respostas, por exemplo, a uma nova proposta social mais enriquecedora, que dê lugar à pessoa humana, ao homem. E nesse ponto eu acho que nós temos uma contribuição. O nosso modo de vida, assim, mais convivial, um modo de vida mais solidário, eu acho que aí é marcante. E aí deixar uma coisa que nós... A Europa, que foi modelo por séculos, não é mais modelo, né? A Europa, nós não temos um, né? E então esse espaço, talvez aí seja o tempo da América Latina e da África. Muito bom, professor Ricardo, que bela análise nessa questão da pós-modernidade, mas a gente sabe que na filosofia nós temos uma polarização sobre a natureza humana. Nós temos alguns pensadores que, no princípio, acham que a natureza do ser humano é uma natureza boa, né? Então, nós temos Aristóteles na sociabilidade humana, nós temos Rousseau também, que diz que o ser humano nasce bom no estado de natureza, que a sociedade o corrompe. Mas, por outro lado, nós temos uma polarização, assim, um antagônico, que um Maquiavel vai dizer que a natureza humana... nós somos ingratos, covardes, mentirosos, e nessa linha de pensamento o Thomas Hobbes também tem, que nós somos o desejo, nós somos o ímpeto, né? Então eu gostaria da sua compreensão dentro dessa polarização. Claro que Platão tem uma ideia também que depois não fica nenhum nem outro, né? Gostaria de saber da sua compreensão, da sua leitura filosófica, o que é a natureza humana. Você pode brincar, então é o seguinte, agora você me apertou sem me abraçar. Então, é verdade. Mas é uma grande questão, é uma grande questão. E que bonito a gente poder colocar isso hoje, né? Que beleza. E eu só, antes de entrar um pouco no tema, que é uma área que você domina bem, que você tem uma contribuição maravilhosa. O impacto que teve esse curso sobre a felicidade, né? Foi maravilhoso, né? E essa contribuição que é oferecida, né? E que para nós é uma riqueza que a filosofia pode dar. O túmulo de Rousseau está no panteão dos heróis da França e é um diferenciado, é de madeira. Todos os outros são de cimento, etc. E o dele está perto dos grandes heróis franceses, tudo, mas o túmulo dele é de madeira. Marca profundamente, né? Então, o lugar dele, quer dizer, é um outro lugar, abre um lugar na história. E a rainha, com todas as suas loucuras, né? A rainha Maria Antonieta fez construir lá no Versalhes, no fim, um lugar especialmente porque era o retorno à natureza. Imagina ela com tudo o que ela fazia e faz lá um refúgio, um retorno à natureza. Sem escrúpulo nenhum, proibia a todos. E, bem, todos nós sabemos, no fim, que ela teve. E na prisão da Conciergerie tem exatamente a data em que ela foi morta, porque tem a lista dos nomes dos que foram executados. Mas Maquiavel está dentro, o túmulo do Maquiavel, dentro de uma igreja, dos Capuchinhos, a igreja de Santa Cruz, em Florença, né? Está o túmulo do Maquiavel, numa parede assim. E o que está dito que poucos, no epitáfio diz, poucos foram tão grandes quanto ele, né?
E Maquiavel, se nós olhamos, bom, você sabe muito bem, todos nós sabemos, né? Ele está naquele contexto, ele nasce naquilo que cronologicamente é a idade média ainda, e, digamos assim, já cronologicamente ele vai no limiar dos nossos tempos mais modernos, contemporâneos. Então, quando nós olhamos e toda essa herança filosófica da Grécia, essa beleza, essa riqueza que foi o pensamento grego que marcou profundamente o Ocidente, né? O Ocidente ficou profundamente marcado, basicamente o nosso raciocínio, né? De uma ou outra forma, mas é ainda, né? O raciocínio, digamos assim, claro, com nuances, mudanças, mas é o velho raciocínio grego, né? E essa passagem que eles marcam a presença da racionalidade, não no sentido comum de racionalidade, no sentido elevado de racionalidade, essa é a contribuição que os gregos, sem dúvida, foram comparados. Agora, professor Djalma, essa questão da natureza humana, quem somos nós e, afinal de contas, qual é a nossa... Aqui, claro, eu não vou responder pela filosofia, mas eu acho que a filosofia dá uma contribuição, sim, porque a filosofia nos leva à raiz daquilo que nós vivemos. Nós nunca escapamos disso. Qual o dia que a gente se pergunta o que estou fazendo, quem sou eu, a que serve a minha vida, né? Isso vai nos acompanhar até o túmulo, né? E vai nos acompanhar, e nos acompanha todos os dias. E nesse ponto acho que a filosofia, é bom que ela tenha essa pluralidade, né? É bom que ela tenha essa diversidade, essa pluralidade. E aí, eu estive na casa do Gabriel Marcel. Aí, uma coisa que Gabriel Marcel, eu acho justamente que nosso tempo é um pouco aquilo que ele diz, é um homem quebrado, é um homem cassê, né? Nós separamos a nossa natureza, digamos assim, existencial também do essencial. E se a gente olha a modernidade, ele, quando Descartes diz, bom, eu duvido, eu penso, e ele vai então definir a racionalidade, a individualidade, mas ele vai deixar fora aquilo que marcou a Idade Média até por uma rejeição, que é a essência, né? Que é a essência. E aí a essência traz em si a palavra esse, né? Que é ser. Esse em latim é ser. Então, isso um pouco a pós-modernidade, não sei, acho que, no meu ponto de vista, não trabalhou muito bem. Eu acho que a separação que se dá aí e até digamos, usando um pouco mais opaca, de certa maneira, que, então, se nós olhamos aí esse aspecto de que, bem, nós descuidamos um pouco do ser mesmo, o que descuidamos do humano, descuidamos um pouco do humano, nós não lançamos com muita força a produção de bens, nós lançamos com muita força a tecnologia, mas se você olha os grandes homens hoje, que propostas têm? Eu fico me perguntando o que deseja, por exemplo, um homem que paga viagens ao espaço e faz, mas ele tem o capital num continente superior a um continente inteiro. Eu não gosto de citar o nome dele e não faço questão. Mas ele tem um capital superior à África inteira. E aí a gente se pergunta, mas o que, afinal de contas, leva a essa acumulação de capital? E agora, nós na pandemia, a cada 26 horas aumentava $1 bilionário em dólares. Então, essa supervalorização do capital nos levou a um certo esvaziamento, um distanciamento. E eu diria o seguinte, também há uma dimensão que, para nós, clama em nós, que é pela transcendência. Então, essa dimensão nos levou a uma imanência muito acentuada e um déficit de transcendência, né? Um déficit de transcendência. E que, de certa maneira, aí esgotamos um pouco as respostas tradicionais, né? Mas cabe uma reavaliação, uma recolocação do próprio sentido de civilização, né? O próprio sentido daquilo que nós estamos fazendo, e a gente pensar um pouco mais em Marcuse, pensar um pouco mais na Escola de Frankfurt, né? E pensar um pouco mais assim, nesse aspecto, digamos assim, bem, essa dimensão, nós temos a dimensão social, humana, essencial, tudo, mas a dimensão transcendente talvez esteja, não sei se nós não estamos oferecendo uma resposta clara o suficiente,
mas essa busca mereceria um papel mais importante. É exatamente essa questão da transcendência que eu gostaria que você, professor, falasse para a gente assim. A aposta de Pascal é mais ou menos essa dúvida, né? É preferível ter uma crença aqui na Terra, vá que lá em cima exista a eternidade, a transcendência, eu estarei numa boa. Mas se eu negar aqui e vai que eu chego lá e tenha realmente, então eu me dei com os burros na água. Então, dentro dessa aposta de Pascal, existe essa transcendência, existe essa questão de Deus, de uma nova vida, de uma ressurreição, ou é um pouco ilusão nossa dentro dessa questão da natureza finita do ser humano? Bem, Djalma, essa questão que se coloca é uma questão de vida, realmente, eu acho que é o seguinte. Bem, e aí, então, claro, eu me socorro mais da teologia do que da filosofia, né? E a teologia é interessante que, em todos os tempos, uma constatação que Durkheim faz, né? Que todos os povos, em todos os tempos, têm religião, né? E, claro, Durkheim morre em 1917 e tal, talvez hoje respondesse de outra forma. Mas eu digo o seguinte, esse apelo que existe em nós, que vem desde o início da humanidade, e eu vou aproveitar e citar um texto, uma palavra de Dom Leomar, que é o arcebispo de Santa Maria. Ele tem um videozinho que vale a pena escutar, que se chama Saudades de Deus. E ele disse que o homem, e ele é um filósofo alemão também, que é Balthasar, né? Suíço-alemão, Balthasar, que é teólogo e um grande teólogo. E aí ele diz o seguinte, desde a criação do homem, a grande questão é exatamente qual é o sentido do bem e qual é o sentido do mal, né? E aí ele diz que aquilo que a igreja responde de certa maneira, que a teologia nos responde de certa maneira, é que o homem então se afasta de Deus no pecado original e depois disso sempre buscou. E sempre buscou, sempre busca, e aí então a gente se socorre de Santo Agostinho, né? Que ele tem uma caminhada extraordinária, magnífica, e que ele encontra uma ocasião Ambrósio, que fora prefeito de Milão, né? E aliás, Milão até hoje tem rito ambrosiano, né? E aliás, se conserva até hoje lá o túmulo de Santo Ambrósio, uma pequena capela em Milão. E aí ele diz, bom, finalmente encontrei a resposta. E ele parece que isso foi escrito para mim. Parece que esse evangelho foi dirigido a mim pessoalmente, né? E aí ele diz, bom, eu te busquei de todas as formas, em todos os lugares, e tu estavas em mim. Acho que isso acontece conosco sempre, né? Nós o buscamos de todas as formas, e esse vazio só preenche com Deus. Só um Deus que se fez humano como nós, só um Deus que nos propõe a modo de ser. O modo como isso é apresentado que é um problema, né? O modo que a gente apresenta isso sempre, às vezes um caráter muito moral, às vezes um caráter muito de resposta pronta, né? Mas o modo como isso se apresenta realmente, acho que é muito problemático. Mas aí também, então, como Agostinho, filósofo, pensador, né? Certamente nós fomos feitos para ele e a gente só descansa quando o encontrar. E aí então, nesse aspecto, seguramente, então, e é essa fé que se constrói, né? Essa fé que então, eu tenho então, pessoalmente, né, claro, essa certeza de que não vivemos em vão, que a vida tem um sentido e que nós escolhemos caminhos, trajetórias, e que, de fato, aí seria muito pouco se tudo acabasse com a morte. Seria muito pobre, seria muito pequeno. Então, claro, então esse aspecto de que, para nós, a morte é aquilo que São Paulo nos diz. Paulo nos diz, é a passagem para outro tempo, onde o ouvido humano nunca ouviu, boca humana nunca proclamou e olhos nunca viram aquilo que está reservado para aqueles que creem. Professor Ricardo Rossato, que bela entrevista, que belo diálogo, que bela aprendizagem. Muito obrigado pela tua presença aqui no canal Paideia
e nós agradecemos e quem sabe outras vezes, né, queremos trazer o senhor aqui, né, claro que também dependendo do seu tempo, né, mas sempre para nós é uma riqueza muito grande deixar aqui registrado em nosso canal Paideia a tua contribuição humana para a nossa existência. Então, e agradeço vocês que acompanharam a entrevista até o final e ative as notificações também aqui do canal, se inscreva e divulgue nosso canal para nós também sermos relevantes. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Então, o professor Djalma, o Bruno que nos acompanha aqui, né? É o nosso assessor científico, né? Tecnológico do Rio de Janeiro. Mas que coisa bonita que isso não tem fronteiras, né? Quando eu fui fazer pós-graduação no Canadá, veio a época do fax, que era um avanço enorme. Hoje, quem fala nisso, né? Mas então, nesse mundo tecnológico tão admirável mundo novo, né? Mas quando nós olhamos também que nós deixemos o espaço para o novo e das coisas velhas saibamos tirar. Que não abramos mão nunca da nossa história, para lembrar um pouco, Tocqueville diz, quem não conhece o passado caminha em trevas. Então, quando nós olhamos que essa herança rica que nós temos do Ocidente e que também, então, nesse tempo novo, o desafio para nós educadores, que estranho, né? Século XXI, muitos países já estão colocando todos os jovens na universidade. Nós ainda com analfabetos. Então, que nós, educadores, tenhamos muita consciência. Enquanto há um analfabeto, que nós não durmamos sossegado. E nós, sociólogos e pensadores humanos, enquanto há pobreza no mundo, nós temos por que lutar. E para nós, então, no sentido humano, a vida vale a pena para quem não tem alma pequena, né? Muito obrigado, professor. Ótimo, obrigado.